pessoal, eu sou Vinícius Lobato, CBO da Briga 10. Sejam muito bem-vindos ao nosso X-Talk especial Web Summit 2020. Este ano, o maior evento de tecnologia do mundo apresenta-se em um novo formato, totalmente online. São esperados 110 mil participantes, serão 3 dias com cerca de 800 palestrantes, muitos deles executivos das mais importantes marcas do planeta. O evento conta ainda com 2.500 startups e mais de 1.200 investidores, um ecossistema ideal para debater e promover temas como innovation, creativity, deep tech, health, money, venture, planet e uma série de outras trilhas que temos. Nós da Briga 10 estamos acompanhando tudo com 10 profissionais, mais equipe de apoio e parceiros, e queremos compartilhar o que a gente entende que é mais relevante ou destacado do evento. Para isso, teremos 7 edições especiais do nosso já tradicional X-Talk, 2 por dia e 1 pós-evento. Nessa primeira edição estão presentes comigo o Roberto Ribas, CSO da Briga 10, o Daniel Giso, Head of Strategy, o Felipe César, Head of Project Management, todos Briga 10, e um convidado especial, o Rafael Codonho, sócio executivo da Critério, nossa assessoria de PR, e parceira na cobertura do evento que está a ser publicada na revista Amanhã, como o pessoal aqui em Portugal fala, né? A ser publicada. Bom, senhores, sejam muito bem-vindos. O CEO do Web Summit disse uns dias atrás aí que usufruam o evento e depois tirem suas conclusões. Acho que podemos começar por aqui, né? Ribas, tu que já tem uma longa experiência aí com o Web Summit, quais as primeiras impressões aí da edição 2020? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo do fuso horário que vocês estiverem, mas eu acho que a expectativa que eu tinha com relação ao evento foi atendida, tá? Eu estava com um certo receio de como funcionaria, né, já que é um evento muito dinâmico, muito rico, né, que tem uma participação muito grande de públicos. O ano passado foram 70 mil pessoas no mesmo local, né, este ano são 107 mil, 104 mil, não sei exatamente o número correto, e eu estava com um pouco de receio que a plataforma daria uma engasgada, mas eu acho que funcionou bem, né? Teve alguns soluços no começo, tivemos algumas primeiras palestras ali que começaram a travar um pouquinho, mas depois engrenou, as válvulas dos computadores esquentaram e tudo funcionou direitinho, né? Então, essa primeira expectativa acho que foi atendida. Eu acho que a dinâmica do evento, de certa forma, ela foi respeitada, né? Com os stages, são 5 stages ali acontecendo ao mesmo tempo. O pitch, né? Das startups que acontecendo a todo momento nos intervalos das palestras. Isso mostra que o evento estava preocupado também com o ecossistema que em torno dele, não era só a entrega de conteúdo, mas a relação do ecossistema funcionando e interagindo, as empresas, né, dentro foi legal, a dinâmica também de participação do público nas apresentações, com o chatzinho funcionando. Eu acho que, de certa forma, a essência do evento está respeitada. Eu acho que isso é a minha primeira expectativa, foi muito bem atendida. No mínimo, ficou mais fácil ir no banheiro esse ano, né? Porque, poxa, né, 70 mil pessoas e um monte de pavilhões sempre foi punk. Vai lá, Felipe, você acha que é iniciante, né? Primeira vez no Web Summit virtual. Como foi aí? Tem muita experiência em outros eventos. Exato, então, olá a todo mundo. O meu olhar está sendo nesses 3 dias para frente de tecnologia, né? Então eu estou com um olhar aí para blockchain, tudo que tange tecnologia como um todo, né? A própria realidade aumentada, a interação de dados como um todo, carros autônomos, enfim. Eu acho que, como o Ribas falou, teve um início um pouquinho, né, conturbado, tecnicamente falando, mas de resto foi muito legal. A estrutura como um todo é excelente. O site como um todo, né, a estrutura de navegação, de UX, de UI deles, a gente tem esse olhar muito forte, né? Contemplou muito bem, está muito bem orientado tudo, né? E as vídeos depois funcionaram super bem. Eu tive hoje, depois a gente se aprofunda um pouquinho, uma visão de 3 grandes frentes aí do pessoal do PayPal, o próprio CEO falando, então a questão de dinheiro, né, nesse momento aí, muito sobre blockchain, a segunda pauta,
e uma terceira frente aí de carros autônomos e inteligência artificial. Então, dá para a gente evoluir um pouquinho nisso. Os três assuntos não são grandes novidades, mas eles se aprofundaram nessas três frentes, né? Então, foi bacana nesse sentido, esses três momentos. Mas eu gostei muito do meu dia até agora. Bacana, bacana. Vamos continuar com alguém aí, que eu até nem sei, esse é o teu primeiro Web Summit, é isso? Conta para nós aí como foram as tuas primeiras impressões aí. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. A participação no evento tem sido, durante esse dia, bem intensa, né? É a minha primeira vez dentro do Web Summit, mas em termos de presença em eventos online, a gente está aí acompanhando ao longo do ano diversas experiências, né? Até mesmo dentro de casa, e é interessante a gente observar como o evento ele tem cumprido com as expectativas que ele tem passado ao longo das últimas semanas, né? Todo o buzz que foi gerado, todos os teasers que a gente vai acompanhando aí ao longo das últimas semanas, vem para um evento que começa muito bem, e eu fico bem feliz de estar acompanhando aí toda a trilha de MoneyConf, que é o trabalho todo focado aí em conversas sobre digitalização do sistema financeiro, e fiquei bem feliz com a nossa palestra de abertura com o Dan Schulman, né, do PayPal, e também na sequência diversos outros players, sejam de bancos grandes como o Bank of America, ou bancos novos, os Challenger Banks, como o Starling Bank, que trouxeram aí vários insights sobre como a gente vai trabalhar e operacionalizar aí o sistema financeiro com tecnologia nos próximos anos. Tem bastante coisa, foi bem interessante, estou com expectativa alta aí para os próximos dias. Maravilha, maravilha. Já aprofundamos aí cada um desses pontos. Por fim, então, aí, mas não menos importante, Rafael Codonho, nosso brother aí, parceiro de muitas coberturas e muitas organizações de informação. Codonho, segundo o Web Summit que tu cobre aí, nosso parceiro aí na cobertura e curadoria de conteúdo que a gente está fazendo com a revista Amanhã, como foi o primeiro dia aí, com uma pauta, um olhar até mais imprensa, assim, né? Muito mais, inclusive, técnico na abordagem. Perfeito. Boa noite, pessoal. Lobato, Ribas, Daniel, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço novamente a parceria e também a parceria da revista Amanhã, que tem, novamente, aí, pelo segundo ano consecutivo, tem proporcionado aí que a Abrivia 10 leve esse conteúdo com seu olhar, com sua curadoria, para leitores aí, principalmente da região sul do Brasil. Eu acho que eu dividiria, assim, essa segunda participação no Web Summit, estive no ano passado em Lisboa, em dois eixos, assim, o que não muda e o que muda, né? O que não muda, para mim, esse sentimento, assim, de acabar o primeiro dia com uma certa sensação de ressaca, assim, de um bombardeio de conteúdo, principalmente com aquela sensação ali de estar acompanhando 6 salas e ter uma percepção, assim, de estar perdendo alguma coisa, sabe? Então a gente nunca está muito certo da escolha que a gente faz. Uma observação, desculpa te interromper, mas assim, ao vivo, supostamente, lá fisicamente a gente está longe dos pavilhões, né? Aqui aquelas abas estão abertas ali, tá acontecendo. Dá vontade de entrar em toda, é um FOMO, né? É um FOMO ali. Tô perdendo alguma coisa. Exatamente, Felipe. E a gente fica sempre em dúvida, assim, se a gente fez a melhor escolha, né? A gente que está fazendo um olhar mais de imprensa, está buscando muito um olhar mais amplo, não tão técnico, não entrando em tantas trilhas mais profundas, mas ter uma visão mais de business, né? Então, são 6 salas ao mesmo tempo, todas com discussões e painelistas aí de primeira linha, e esse desafio, assim, que a gente tem, assim, de acompanhar e depois produzir um conteúdo que seja compreensível para um público que é tão diversificado, né? Em termos do que muda, em primeiro lugar, e acho que foi abordado por todos, é realmente essa experiência do usuário, né? É a primeira versão 100% digital da Web Summit, acaba sendo um grande piloto, um grande teste. No início eu também tive alguns problemas técnicos, perdia o início do painel da PayPal, mas depois tinha conteúdos online e tal, consegui acompanhar. Mas gera uma grande facilidade, assim, de acompanhar vários conteúdos na sequência. Como disse o Lobato, não tem esse problema aí de se deslocar até um banheiro ou ir almoçar, que o painel que o lugar lá é muito grande em Lisboa, né? E achei uma grande novidade também essa possibilidade de jogar tomate nos palestrantes quando eles deslizam e falam uma bobagem, né? A gente até escreveu numa das matérias ali que não estou fazendo qualquer juízo de valor, né? Mas o CEO da PayPal, ele defendeu uma regulação muito forte das criptomoedas, e aí foi um movimento bastante intenso aí
os espectadores. Tomate, melancia, merecia tudo depois dessa aí. Cyber potatoes, cyber tomatoes e cyber qualquer coisa. Isso aí mesmo, muito bacana. Eu gostei bastante, quando até pegando o gancho aí com o teu comentário, eu gostei bastante assim, da dinâmica do evento. Acho que eu até estava ouvindo os Ox Talk do ano passado, lá, um do Ribas com o Juliano Fagundes, que estará conosco aí em algumas outras edições aí do X-Talk especial, o Juliano também está acompanhando, comentando assim, aquele sentimento de perda assim, que a gente tinha quando está no evento ao vivo, realmente, e às vezes tem que se deslocar para um pavilhão para outro. Só queria para ver uma palestra lá no Panda, lá um speak no Panda, e voltar para um outro que você esteja, e daí você abre mão daquela. Agora não, no virtual você consegue fazer isso com mais dinâmica, com melhor propriedade, tem algumas coisas muito positivas. É claro que perde também algumas outras pontos de interação, mas eu gostei muito, assim, esse assunto evento é um assunto de nossa pauta esse ano, né? Nós, na Briga 10, realizamos aí o Inspira Mais, que foi um evento gigante aí, que envolveu muitos países, em formatos diferentes, com feira, falando de tendência, falando de inovação, e foi absolutamente exitoso. A gente também vem fazendo isso para algumas marcas, e esse tema em si rende 3 programas aí, né? Três conversas como essa. Bacana ouvir vocês. Bom, vamos agora repassar aí, dar uma girada e entender um pouquinho de cada um, assim, desses grandes highlights, assim, do dia, assim, primeiros destaques. Acho que depois a gente pode aprofundar em outros formatos também. Vou até inverter a lógica aqui, assim, não totalmente, mas, Giso, vamos por ti aí, banking, acho que tu falou aí, eu acho que esse é um assunto pauta, um assunto super importante para nós também, por conta do nosso portfólio histórico e clientes, né, clientes como o Banco do Brasil, a gente tem grandes clientes nesta indústria, e o Web Summit reúne, né, desde startups, os caras entrantes e que estão sendo mais disruptivos, e gigantes, né, que são, em tese, mais lentos para se movimentar, mesmo que tenham muita força quando desejam e focam em movimentos. Me conta aí o que você ouviu hoje e acha que é destacável nesse momento. Olá, como eu comentei, né, nessa introdução, fiquei bem feliz de ver o começo desse evento já com o Dan Schulman, né, do PayPal, conversando, e eu acho que o interessante dessa abordagem também é o jogo entre entrevistado e entrevistador, né? Eu acho que um ponto forte ali também foi trazer o Sorkin do New York Times, que é o grande especialista em tecnologia, discutindo com ele, né, esses próximos passos aí dentro dessa realidade cashless, né? Então, uma expectativa muito grande aí de uma nova era em que a gente trabalhe muito com aproximação, pagamentos digitais, e acho que cabe muito bem no nosso contexto aqui, né, com a chegada do Pix no Brasil e todo o caminho que a gente vem a ter aí com o Open Banking no ano que vem. Mas o que eu achei mais interessante foi o ponto dele como linha de frente, né, desse trabalho aí de digitalização do processo de compra, né, dos processos de pagamento, reforçar a necessidade de regulação de mercados como de criptomoedas, né? Como eu tinha comentado um pouco antes aí com o pessoal, né, durante as nossas palestras ali, para mim o que acho que o ponto essencial dessa conversa é que esses big players dentro do mercado financeiro vão sim reforçar a necessidade de regulação, e a gente não está vendo só aí, a gente vê a Amazon também, o Facebook agora também trazendo sua moeda digital, e todos eles estão procurando essa regulação de fato, porque eles vão se tornar benchmarking dentro do mercado e definir como essas regulações vão acontecer. Então, assim, como boa expectativa, estou vendo aí um cenário em que a gente vai poder circular entre o que a gente chama aí de moedas fiduciárias, né, dos bancos centrais no mundo, e fazer esse jogo com as criptomoedas também, para fazer pagamentos, para fazer transferências. A gente vai viver um universo novo aí de câmbio bem curioso também. E do outro lado, uma coisa que me marcou bastante também, já tinha pontuado anteriormente, foi uma conversa do cashless to cardless, né, entre a Annie Bolden, que é a CEO do Starling Bank, um challenger bank aí que está desenvolvendo algumas linhas de frentes bem valiosas em termos de experiência do usuário, e acho que um ponto que ela reforçou ali foi uma cutucada dela também dentro dos grandes bancos, né? O fato é que a experiência desses usuários dos bancos novos, dos challenger banks ou dos nossas fintechs, né, que estão aparecendo por aí, são prova de que é possível que os grandes bancos se adaptem também e consigam entregar tão boa qualidade com tarifas baixas ou zero tarifa, né? O que prova aí que o mercado vai ficar cada vez mais competitivo.
eu estou numa expectativa boa de que isso impulsione aí diversos players, e sei que a gente tem players muito bons aqui dentro do mercado nacional também se adaptando para isso. Então, eu acho que a gente está aí bem alinhado, e eu acho que como linha de frente também dentro do sistema financeiro mundial, representatividade de segurança e de tecnologia, a gente tem para todo mundo aproveitar. É isso. Não, sem dúvida, né? Nossa indústria financeira, assim, nosso setor financial, ele sempre foi muito maduro em tecnologia, né? Eu lembro aqui, você falando agora, estava lembrando o primeiro, a primeira CeBIT que eu fui em Hannover, na Alemanha, que foi, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás, porque 11 anos, o meu filho vai fazer 13 anos, então foi 12 anos atrás, o Pedro tinha 1 ano, e o assunto era bancarização, banco, né, digital banking, e eu vi boas palestras lá de grandes bancos brasileiros falando sobre segurança, outra pauta, né, não essa pauta de serviço e experiência que a gente tem hoje, de open bank, né, de outras questões, mas o assunto banco e a importância do Brasil, não só no segmento, no setor na América Latina, mas no mundo, é absolutamente importante. Esse é um assunto que te toca também bastante, né, Felipe? Porque é um cara Deixa eu só fazer um comentário, isso. pegando um gancho do que o Jesus falou, assim, eu acho que foi a própria fundadora do Starling Banking, que ela comentou que para os grandes bancos, os grandes bancos deveriam, inclusive, incentivar, né, a digitalização do dinheiro, né, transformar efetivamente que o banco, o dinheiro físico não circule mais, por questões de custo, grandes custos dos ATMs, né, toda a logística em torno do dinheiro físico, e que, mais do que simplesmente forçar na experiência, deveriam, inclusive, incentivar através de acesso, dar acesso, pagar para as pessoas terem acesso à internet, terem acesso a esse tipo de atuação, para que elas se digitalizem e aí comecem a utilizar o dinheiro digital, né, o cartão digital, meios de pagamento digitais. Eu acho que é uma visão, inclusive, muito próxima de algumas perspectivas que nós temos, inclusive com alguns clientes nossos, a gente ajuda o cliente a educar o seu público, a transferir conhecimento para o seu público, para que o seu público possa usufruir, ter uma experiência melhor dos seus produtos. Né? Acho que é uma boa abordagem que ela comentou nesse sentido. E é extremamente importante quando a gente fala de pontos como esse, né, da questão da inclusão digital, quando a gente fala aí de um Brasil desbancarizado, né, em que mesmo assim, passando por essa pandemia e acessando meios, né, como foi o caso do benefício emergencial, né, fazendo com que uma diversidade de pessoas passassem a utilizar o sistema financeiro dentro do ambiente digital, é extremamente importante que o acesso aconteça, né? Então, a segurança e o acesso são 2 pontos importantes e bem reforçados por ela, Ribas, bem lembrado. Perfeito. Felipe, vamos lá. Cybermoedas, esse é um tema que você gosta, isso toca dinheiro virtual, né? Eu sou um entusiasta aí do assunto blockchain, Bitcoin, desde 2016, e só complementando o que o Giso comentou, eu também peguei essa palestra do Dan Schuman, do PayPal. Foi bem no momento ali que começou a cair um pouco, mas eu peguei a reta final e deu para capturar bastante coisa. Acho que o Giso resumiu bem, a minha visão foi aquela ali que ele citou também, eu só acrescentaria dois pontos dessa visão da palestra do PayPal. Uma delas foi a citação dele sobre, claro, todo o assunto cashless, né, que era a pauta da palestra, mas à frente dos super apps. Ele usou essa expressão até, os super apps, né, os super aplicativos asiáticos, né, e aí o exemplo chinês, onde não é simplesmente uma carteira de criptomoeda, uma carteira, né, de PayPal, e a própria junção, que eu vou falar na sequência do Bitcoin com isso, mas o aplicativo gerava valor em todo o ecossistema de consumo. Né, para quem conhece os aplicativos chineses, é impressionante como eles aglutinam todas as frentes de necessidade, né? Então, eu acho que tem um caminho aí que o PayPal quer crescer nesse tom, nessa batida de super apps, né? Então, esse é só um acréscimo que eu faço. E o outro, muito importante, que é uma grande transformação, é trazer criptomoeda para o PayPal. Isso foi um boom esse ano. Para os entusiastas da comunidade, né, de cripto, foi muito legal. Isso, né, leva esse assunto, né, para o mundo todo. Então, assim, o PayPal está aceitando 3 moedas, né, 3 criptomoedas. O Bitcoin é o principal deles, só que ele não deixa transitar.
né? Então ele deixa comprar e fazer um trade lá dentro, passar para dólar. E aí tem relação com a regulação que o Giso falou antes, né? Eu não consigo passar BTC, o Bitcoin, para um amigo, por exemplo, né? Então ele tranca, ele deixa comprar, armazenar e meu ativo de valor está ali. Então o princípio de comprar, o que é a moeda, o que é a carteira, começa a ventilar e o pessoal começa a conhecer. Mas está ali, né? Está vivo e está no universo do PayPal. Então são esses dois acréscimos só, os super apps chineses, asiáticos, e essa questão de criptomoeda que é muito importante no universo do PayPal. Felipe, eu acho que isso pontua uma coisa bem interessante, quero só acrescentar, claro, que é uma discussão sobre o sistema financeiro como chave de acesso, né? Então, o PayPal reforçar isso, além de democratizar, né, o acesso à criptomoeda e a discussão sobre criptomoeda, é também reforçar a presença dele como essa chave de acesso que facilita o consumo, né, independente aí dos jardins, né? E aí a gente fala muito aí dos jardins murados dentro desse sistema financeiro, em que você tem alguns controles sobre aquela operação, e quanto mais você trabalha dentro da dinâmica aberta, né, mais você vai ser lembrado e você vai circular dentro do sistema. Isso também é bem valioso quando você está falando com todos esses entusiastas e quem está caminhando aí junto com as criptomoedas. E reserva de valor, né? É o ouro digital. O Bitcoin é o ouro Exatamente. digital. Então, assim, não existe inflação numa criptomoeda. Mas daí é uma conversa que vai longa para outro caminho aí, mas enfim, eu acho que a pauta é sensacional. Eu queria só citar, Lobato, se me permite, só os dois outros assuntos que eu acho que tem um valor bem 12 legal. segundos para ti, fica à vontade. Tá bem. Então, assim, o PayPal foi uma. A segunda, que chamou muita atenção, foi dos carros autônomos. Aqui, especificamente, foi de uma empresa, né, da Mobileye, acho que é assim que se pronuncia, aí de olho no final, Mobileye, da Intel. Então, assim, é inacreditável. Depois eu entrei no site deles, fora a palestra em si. Tem um vídeo, vale a pena entrar, assim, mobile.com, tem um vídeo ali que eles mostram o trajeto do carro deles, totalmente autônomo, num trecho em Jerusalém, de mais de 200 quilômetros. Ele mostra o carro na real, filmando, e uma simulação do algoritmo que ele está vendo, né? Então é impressionante assim, a simulação que ele faz e a percepção de semáforo, pessoas, carro, e eles fazem um caminho para forçar o erro, né? Assim, árvore, faz uma curva. Então, assim, é inacreditável como está evoluído essa frente de carros autônomos, né? E não tem volta, assim, não tem volta. Olhando aquilo ali é inacreditável mesmo, é muito impactante. Uma coisa que eu gostei dessa, Felipe, que eu vi essa aí, tá? É que o cara comentou uma coisa que é muito bacana, que a gente não se dá conta que com a tecnologia embarcada dos carros autônomos, fica muito mais fácil regulamentar e responsabilizar os proprietários em caso de acidente. É uma coisa que a gente, poxa, não se dá conta disso aí, né? Mas, poxa, o tracking dos problemas que acontecem no trânsito serão, em tese, melhor documentados, né? Exato. Porque tem e o raciocínio do algoritmo, né? Tu vê que ele está pensando ali, né? Eu tenho 5 situações, e daí entra a pauta que foi muito, muito forte ali, que é a regulação disso, e como é que a questão ética, moral e regulação mesmo dessas coisas, né? O que é imprudência, o que é cuidado, como é que tu ensina um robô a fazer isso, a não fazer, numa situação de atropela ou preserva alguém do lado. Então, assim, tem várias frentes aí de regulação disso tudo, de tecnologia disso tudo, tolerância zero, né, para erro. Ele bateu muito forte nisso, óbvio, né? Não pode ter erro nesse processo todo, carregando pessoas, tanto dentro do carro como fora, né? Então, ele usou expressões como robotaxis e robodrivers, né, no futuro. Então, foi bem impactante, foi muito legal. O legal é que o ano passado, Felipe, já era uma pauta bem latente no evento, e se comentou muito sobre a questão ética disso, né? Porque o algoritmo, quem ensina o algoritmo é o homem, né? E aí, como que o homem, que aspectos éticos o homem vai levar para nesse ensinamento, né? Que direções, o que é certo e errado? É um julgamento que hoje é do humano, mas que daqui a pouco o nosso julgamento hoje não é o melhor caminho para isso. Era uma questão muito maior, que não tem a ver só com a tecnologia, tem a ver com realmente questões acima desse processo. E até como posicionamento de marca perante a sociedade, né? Isso é uma coisa que eu me lembro de alguns anos atrás, quando essa discussão de algoritmo moral dentro dos carros autônomos estava passando por algumas das marcas, eu vi da BMW se posicionar, né? O nosso cliente dentro do carro sempre será a prioridade. Então, numa tomada de decisão para qualquer situação que ocorra, né, eles já estão colocando dentro do mercado um ponto de segurança aí na oferta do serviço para os futuros clientes.
E isso vai acontecer não só nos carros, mas em diversas outras dinâmicas, né? Para onde você vai, o que você vai fazer como marca, o que você defende, o que você não defende, né? Isso vai impactar bastante também. Aqui em Portugal, aqui é super curioso porque alguns dos labs das principais marcas de veículos vieram para cá, né? Do pool aí, de explosão, de boom de coisa, Mercedes, BMW. A gente tem alguns amigos aqui conhecidos, até é curioso, dá para conectar com o assunto home office, assim. Inclusive tem um conhecido, nosso amigo do Juliano Fagundes, que o cara tem um painel de uma BMW inteiro na casa dele, no quarto, em que ele simula coisas, porque ele tem essa experiência digital de cockpit, e assim por diante. É home office desses tempos, né? Mas daí, e esse assunto, e essa pauta aí, dessas informações do controle, tocando experiência de usuário, experiência de cockpit de carro, isso rende... E software, né? E software disso tudo, interação interna, enfim. Muito bem. Opa, vai lá, Felipe, desculpa. Para fechar, daí a minha última pauta aqui, blockchain, tem relação com o Bitcoin antes, mas que foi específica de blockchain, mas não falando em criptomoeda, e sim o futuro, né? Isola a questão moeda e vamos falar só de blockchain. Ele era um cara do Linux Foundation, e questões que a gente já sabe, eu principalmente gosto muito de ler sobre esse assunto, mas é legal ouvir, né, o mercado falando e como é que globalmente estão acontecendo esses movimentos. Mas basicamente é as pessoas começarem a ter no futuro a sua história contada na blockchain. Então, assim, vacinação, passaporte, RG, notas, todo o crescimento, né, e a curva de crescimento da pessoa, em termos de escola, eu digo, né, notas e as provas e toda a evolução dele acadêmica, tudo isso, essa história da pessoa contada no blockchain. Então, de forma livre, aberta, descentralizada, né? Então, isso é o futuro, com certeza, não há... Os cartórios vão morrer, né? Então, você não precisa mais de uma entidade, de um terceiro provando alguma coisa. Então, pessoas vão ser muito impactadas nesse sentido. Tu quer arrepiar a espinha de alguns clientes, é isso? Meu Deus. O que é? Não, quer arrepiar a espinha de alguns clientes. Fala aí, quando desculpe. E uma aí para fechar do lado das empresas, o rastreio de produtos, né? Então, o supply chain, assim, muito foi falado, né? Um produto do ponto A ao ponto B até chegar em casa no consumidor, esse rastreio, essa veracidade registrada, né, em blockchain. E até o controle da cadeia de valor, né, Felipe? Toda a cadeia de valor, toda a cadeia produtiva sendo controlada por blockchain, que é, inclusive, um dos outros temas que fortemente tiveram nesse evento novamente, que o ano passado foi uma tônica do evento, que esse ano voltou, que são as marcas, né, purpose-driven, né, marcas orientadas por um propósito claro, e que, para entregar esse propósito, precisam mexer na sua cadeia de valor. A IKEA comentou sobre isso de novo esse ano, de que tem provocado a cadeia de valor a se transformar e aderir aos seus padrões de experiência, aos seus propósitos de entregar algo mais, digamos assim, socialmente amigável, né? Que transforme de fato a sociedade. E aí a tecnologia, como o blockchain, ajudando, inclusive, a rastrear a cadeia de valor como um todo. Não, mas pense, exatamente, Ribas. Exatamente, assim, nesse exemplo em casa, né, essa mesa de madeira que eu estou vendo na minha frente, eu poderia ter um QR Code, um selo aqui, que eu poderia rastrear toda a história dela. De onde veio essa madeira? Exatamente. Quem comprou, né, quem foi o primeiro nesse processo, e assim, não é a empresa falando, é a verdade que foi rastreada por onde de fato passou. Né? Então não tem uma entidade me contando. Auditada, né, mais do que rastreada, né? A gente tem hoje, eu posso auditar isso. Então, esse foi um tema que novamente voltou, que eu acho que é importante a gente destacar, que é isso, né, da marca orientada por um propósito, esse propósito ser um propósito que transforma a vida das pessoas, ligado a questões reais da sociedade, temas relevantes da sociedade. Então, a IKEA trouxe muito isso. Por outro lado, ainda nessa pegada do marketing, o Burger King, né, eu acho que já está na terceira ou quarta apresentação do Fernando Machado lá, e ele vem repetindo a história, né, e mostrando como ele, como sendo uma marca desafiadora, né, uma marca que percorre o líder, tendo uma atitude diferente, né, como marketing, né, como ações de comunicação. E fez uma analogia muito legal com mergulhadores de Acapulco, né, uns caras malucos lá que pulam de penhascos em recifes no mar, e sobre a coragem, né,
de atitude, de ser bravo, de ser corajoso nas ações de marketing como um todo. E que não quer dizer que a coragem tem a ver com não ter medo, né? Muito pelo contrário, falou que assim, enquanto você tiver medo, você está no caminho certo. Se você não tiver mais medo, aquilo já foi feito ou alguém está fazendo. Então, não é mais. Então, que é também uma atitude, mostrando que a capacidade criativa num mundo onde produto e serviço é muito parecido, né, muito similar, a distância de qualidade de um produto e de serviço é muito pequena e tende a ser cada vez menor, a atitude das marcas prevalece. E a marca como um todo, a seu atributo, a sua estratégia, seu propósito, precisam ser colocados acima de tudo. Eu acho que isso é um belo recado, tem tudo a ver com aquilo que nós pensamos, e aí eu acho que pela terceira edição seguida do Web Summit, a gente tem uma confirmação da nossa proposta, uma confirmação daquilo que nós pensamos e que nós tentamos executar no dia a dia. Um outro tema super legal também... Só uma coisa aí, você deixar aí a questão, eu já tinha visto também o Fernando Machado ano passado, gostei muito da palestra dele, e nessa uma coisa me tocou, tu falou toca nosso propósito, mas uma coisa que tocou muito, eu que sou cara de negócios também, né, orientado, que ele fala de sales overnight and brand over time. Então, assim, a questão de, sim, eu tenho que focar em resultado, vender, fazer as coisas acontecerem, mas, assim, eu preciso construir a minha marca, eu preciso construir a minha marca no longo prazo, eu não posso, para vender, destruir a minha marca, porque isso não para de pé no longo prazo. A performance de hoje mata a tua marca no futuro, né? Não pode desconectar nunca isso. E o outro ponto que também pontuou várias micro perguntas aí durante os painéis, que foi a questão do trabalho remoto. E teve uma apresentação muito interessante do cara do Slack, o diretor do Slack, agora eu não sei exatamente a posição que ele tinha no Slack, mas o Carl... Era CTO, o Carl Henderson, falou bastante, né, sobre o impacto do trabalho, o impacto da pandemia e o trabalho remoto, e como que isso vai influenciar a relação de trabalho daqui para frente, né, que é algo também que é super dia a dia para nós, né? Então, a gente passou por isso, a gente é hoje uma empresa completamente remote first, né, orientada ao trabalho remoto distribuído, e a indústria discutindo como é que vão ser os movimentos a partir de agora com relação ao escritório. Ele fala que o escritório vai mudar completamente a sua função para o negócio, que vai ser algo muito mais onde as pessoas vão conseguir ter as relações face-to-face, que ele disse, né? Que são coisas que a gente perdeu, e realmente a gente perdeu estando só pelo Meet, que é aquela coisa da conversa no café, aquele almoço com o teu time, aquela conversa mais, né, solta ali, que às vezes tu constrói um alinhamento, às vezes tu valida um projeto. Então, essa relação mais simples, né, do dia a dia, que se perdeu, e o quanto que as empresas estão sentindo falta disso, principalmente na questão do engajamento, na ligação de cultura, mas na mobilização e alinhamento dos seus funcionários. E isso, ele falou que os escritórios vão ser muito mais para serem centros onde as pessoas vão focar na colaboração, e casa vai ser muito mais para produtividade. Eu achei uma relação bem interessante da fala dele. E aí eu queria Esse conceito de trabalho híbrido é muito bom. Eu gostei do formato híbrido de trabalho também, gostei bastante. E aí, para fechar, eu acho que fechar foi a primeira apresentação que eu vi, eu não via do PayPal, e eu vi a da Ursula von der Leyen, acho que é esse o nome dela, tá? Que ela é a presidente da União Europeia hoje, e ela fala que os anos 2020 serão o ano de digitalização, né, da Europa como um todo, né, onde há um investimento muito grande de infraestrutura, principalmente para dar um salto de digitalização da sociedade europeia, e que as empresas de tecnologia cresceram aí, quadruplicaram, se eu não me engano, de tamanho nos últimos anos, e que existe aí um movimento muito grande, um investimento muito grande da União Europeia, são 750 bilhões de euros, ou 1.000 milhões de euros, nesse projeto. E além de outras coisas que ela trouxe, uma das coisas que eu achei muito interessante foi com relação a
o físico e o digital não se desconectarem, né? Aquilo que, todo o padrão ético do físico, tudo aquilo que é importante no físico, de leis, da relação ética da sociedade como um todo, isso precisa ser replicado e cuidado no digital também. O digital não pode ser um ambiente, né, de perversão, de descontrole. E aí, até o Tim Berners-Lee depois falou um pouco disso, né? Tornem a internet confiável novamente. E ela trouxe uma responsabilidade muito grande para as plataformas de social media, né? As grandes plataformas de social media como sendo aliados e com uma responsabilidade muito grande de fazer com que esses padrões éticos percorram também, que o Facebook, o Instagram não sejam lugares onde haja uma perversão ética, uma perversão criminal, digamos assim. Acho que foram os temas de hoje que me saltaram aos ouvidos e aos olhos. Maravilha. Ela usou uma expressão também, colaborando aí, Evas, que é: as plataformas não podem ser o novo Leviatã. Gostei muito dessa frase dela aí, porque ela fala um pouquinho de regulamentação. Esse é um assunto que é pauta nossa aí no Brasil, muito forte, por causa da lei de proteção de dados e uma série de outras coisas. A Europa bastante madura nesse sentido. E tem essa pegada, o jeito europeu, né? O Web Summit é um evento europeu, assim, eles gostam dessa questão da cultura europeia, de ter o drive europeu, e de olhar a sociedade de uma maneira mais integrada, assim, tentando integrar as pessoas, né? Não segregá-las. Acho bem interessante, e a União Europeia tem nessa pauta aí. Esses 750 bilhões, aí, se eu não me engano, 20% é obrigatório ser investido em questões orientadas à digitalização. O Codonho até sabe mais isso que eu, que redigiu um conteúdo sobre isso hoje, no primeiro conteúdo curado por nós lá na Revista Manhã, e passo a bola já para ti. E assim, a ideia é ter uma experiência omnichannel do cidadão onde quer que ele esteja na Europa. Então, isso você estava falando de grana, né, de dinheiro virtual, de outras regras. Essa é a lógica. Eu tenho que passar num pedágio, alugar um carro, fazer coisa do mesmo jeito que eu tenho aqui em Lisboa, eu tenho em Varsóvia. E o mesmo para as empresas, né? E o mesmo para as empresas, que as empresas não sintam nenhum atrito entre atuar na Espanha, França, Portugal ou qualquer outro país europeu, que as legislações nacionais se alinhem para que haja uma única forma de empreender na Europa. A gente que gosta de projeto, é legal ver o roadmap deles, né? Porque tudo planejadinho já tem, assim, desenhado. Se a gente procurar lá na web, já tem o plano inteiro desenhado. Eles estão rolloutando, eles começaram a rolloutar. E está na mão de uma alemã. E está na mão de uma alemã, ou seja, deve seguir esse roadmap com um pouco de... A van der Linden é belga. Ela não é alemã, eu acho, ela é belga. Mas tudo bem. Não tenho certeza, mas acho que é belga. Mas não importa, vai passar para a mão do português aí a partir. O próximo presidente da União Europeia será português. Daqui uns dias vai ser até mais fácil a gente se entender com eles. Ora, pois, já está. Codonho, pega esse gancho aí, eu vou te dar 2 minutos aí, e depois tu continua na próxima edição aí do X-Talk. Maravilha. Primeiro eu fiquei muito feliz aí com a notícia do fim dos cartórios. Acho que eu praticamente ganhei o dia com essa novidade. Não sei se foi o Lobato ou se foi o Felipe que trouxe. Eu estou extremamente gratificado com essa novidade, né? Fazendo um gancho aí com o que falou o Fernando Machado, do Burger King, né? Na Critério a gente tem um mantra que reputação é acúmulo, né? Então uma marca ela se forma pela reputação. Isso é recorrência, é continuidade, é uma conexão com a verdade. Antes tinha uma batida antiga assim de agências de comunicação, de publicidade, que para fazer algo bacaninha, que chamava atenção, eles tentavam mudar a essência das empresas, né? Isso são estratégias que não paravam de pé, né? E hoje está completamente démodé. Eu foquei muito da minha trilha hoje, pessoal, eu fiz a cobertura com o Tomás, meu sócio, no futuro do trabalho, né? Então, acho que o grande ponto de partida é a palestra do diretor de tecnologia da Slack, e ele relatou como que foi esse processo também, uma empresa gigantesca, líder como plataforma de comunicação interna para empresas, enfim, presença global. E ele disse assim, quando começou essa história da pandemia, lá no início eu pensei que iam ser como dias de nevasca, assim, dias assim de instabilidade, aquela loucura por 3 dias, mas depois tá tudo resolvido e volta tudo pro normal, né? E eu lembro também numa fala do Márcio Coelho, que ele falou assim, nós tínhamos uma cultura nômade aqui na Brivia 10, era algo completamente assimilado entre os valores, os colaboradores, enfim, só que no dia que a gente teve que colocar a operação 100%
no modo remoto, eu passei a noite em claro, ele falou, né? Então, acho que todos os empresários aqui na Critério também, a gente teve essa experiência, todos nós aí somos frio com esse período, e uma lição, assim, que o CTO da Slack diz, é que o futuro do trabalho nunca mais será como antes, né? Esse papel do escritório, até a matéria que a gente escreveu fala isso, assim, que a era dos escritórios definitivamente acabou. Ele traz uma pesquisa ali que a própria Slack fez, em que eles entrevistaram aí em torno de 5 mil colaboradores ao redor do mundo, e 12% das pessoas fala que quer trabalhar todos os dias no escritório. O próprio Bill Gates comentou, né, que vai ser híbrido mesmo, assim, a 20, 30% físico, vou para o trabalho, mas o restante remoto. Funciona, né? Resolve outros problemas, inclusive, essa mecânica aí. Sem dúvida. E nessa pesquisa, 72% das pessoas defendem, Felipe, justamente esse modelo híbrido, né? E o cara ir ali 2 dias por semana ao escritório, então em casa ele faz um trabalho mais concentrado, mais individual, que existe demanda uma energia mais intensa, mas ele vai para o escritório, justamente como o Ribas falou, para ter esse convívio social, para ter atividades coletivas, para manter esse elo, essa conexão mais anímica com os colaboradores, né? Mas, enfim, uma lição que eu tiro de hoje é que os escritórios nunca mais serão os mesmos. E também falando sobre o futuro do trabalho, no meio da tarde, aqui no horário de Brasília, teve um painel sobre inteligência artificial, e o título era mais ou menos inteligência artificial voltada para o bem, assim, né? E aí o CEO, eram 2 CEOs, um deles da Sinovation, que é uma empresa investidora chinesa que gerou 7 unicórnios, né? Então, na China são todos números muito, muito grandes. E ele tem uma frase que é muito boa, que assim, os dados são novo óleo e a China é a nova Arábia Saudita. E uma defesa que ele faz assim, quanto mais a gente se torna digital, mais dados são gerados e mais a gente potencializa o uso da inteligência artificial. E aí ele faz um recorte aí com o momento que a humanidade está vivendo, né, da pandemia, do coronavírus, de como que a inteligência artificial pode tornar o diagnóstico e o tratamento do vírus mais preciso, né? Então, como a inteligência artificial, que às vezes é vista como algo meio sombrio para alguns setores, enfim, ela está sendo usada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar. E ele foi perguntado ali pelo CEO da ARM, tá, mas esse temor que muitas pessoas têm de que a inteligência artificial vem para devastar uma parte do mercado do trabalho. Ele falou, olha, para quem tem atividades rotineiras, assim, como core do trabalho, quem fica fazendo copia e cola o dia inteiro, quem tem atividades que se repetem, é melhor você se preparar, treinar por um novo emprego, porque daqui a pouco esse teu posto de trabalho não vai existir mais. Ele fala que até hoje, durante a pandemia, quando as pessoas forem voltar para o escritório, vão perceber que aquela atividade que a pessoa exercia talvez já não exista mais, né? Então tem um pouquinho de dramaticidade que ele traz, mas também um foco muito de realismo mesmo, né? Tanto do benefício que a inteligência artificial traz para a humanidade e também algumas perspectivas para o futuro. É isso aí. Maravilha, Codoro. Bom, pessoal, eu não vou abrir aí mais para outros comentários, por conta a gente estourou totalmente o nosso tempo e eu vou perder o meu emprego aqui de MC do X-Talk Web Summit, que na primeira eu já fracassei piamente. E assim, obrigado a todos, ótimos comentários, sensacionais. Amanhã tem mais com vocês, né? A gente ainda grava hoje o 2º programa, que ainda vai repercutir o primeiro dia do Web Summit. Amanhã a gente olha já para o 2º dia. E obrigado, ótimo. Obrigado, pessoal de apoio também. É isso aí. Até mais. E sigam a trilha, que tem mais programa pela frente. Tchau, tchau. Bora. Tchau, tchau.